Hello! Seja bem-vindo ao Day 2, o dia 2 do nosso desafio de inglês Daily 15, você fluente sem enrolação. E hoje nós vamos aprender os greetings, os cumprimentos, com a série Friends. Vamos lá, primeiro eu vou te ensinar alguns cumprimentos em inglês. Esses que vocês estão vendo aqui na telinha, let's repeat with me, bora repetir comigo. Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, good night, how's it going? How are things? So, hi, hello, todo mundo já conhece, né? Hi, oi, hello, olá. E os greetings para os períodos do dia, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de pronunciar para não ficar parecendo um robô, né? Então você vai falar de forma leve. Good, good, good morning, good morning. A mesma coisa para o good afternoon. Como o D é uma consoante e o A do afternoon é uma vogal, dá para você juntar os dois e fazer uma palavra só. Ao invés de falar good afternoon, você vai falar good afternoon, ok? O good evening também. O D aí do good, uma consoante, e o E do evening, uma vogal, dá pra gente juntar. E ao invés de falar good evening, a gente fala good evening, good evening. E o good night, com o D mudo, soando bem leve, hein? Good night, good night. E aí você tá vendo na tela good evening e good night, é boa noite, então eu posso usar os dois, né, que significa a mesma coisa. Não, a gente tem uma regrinha simples, né? Quando eu chego num local, né, e vou cumprimentar essas pessoas e à noite eu falo good evening, good evening. Na hora que eu estiver indo embora, eu falo good night. So, hi, good evening. E agora as 3 perguntinhas para saber, né, como que a pessoa está, como estão as coisas. Eu tenho how is it going? Que falando com connected speech, que é a fala conectada, que eu não preciso falar palavra por palavra, né? How is it going? Eu posso falar com connected speech e juntar e fazer uma big word, uma palavra enorme. How's it going? How's it going? O próximo é o how are things? How are things? Como vão as coisas? Então você encontrou o fulaninho lá na rua e cumprimentou ele. Hi, good morning. How are things? E bom dia, como é que vai as coisas? Como estão as coisas? E o próximo a gente tem how are you doing? Que nós também vamos usar o connected speech para falar. E aí eu quero usar o exemplo do personagem Joey da série Friends. O Joey, ele tem um catchphrase, que é um bordão que ele usa para chegar nas gatas. Ele fala, ele usa essa mesma frase, né? How are you doing? Só que ele fala usando o connected speech. How you doing? How you doing? Ok, então esses são os cumprimentos. E aqui na telinha você tá vendo demonstrativos, this and that. Esses demonstrativos a gente usa quando a gente vai apresentar uma pessoa que tá com a gente. Por exemplo, você tá numa sala com a sua irmã aqui do seu lado e o seu irmão lá no cantinho. Aí chega uma pessoa, então você vai apresentar para ela. Essa aqui é a minha irmã e aquele lá é o meu irmão. Em inglês eu falo this is my sister. That's my brother. Agora vamos assistir um pedacinho da série Friends para você ver esses greetings e esses demonstratives in action, em ação. Yes? Hi. Is Rachel here? I'm her sister. Oh my God, Jill! Oh my God, Rachel! Hi! Oh my God, introduce us. Well, this is Chandler. Hi. And you know Monica and Ross. And that's Phoebe. And that's Joey. Hey, how you doing? Don't! E agora é a sua vez. Bora completar os nossos 15 minutes, os nossos 15 minutos de estudo, criando um diálogo. Você vai criar um diálogo com o vocabulário de cumprimentos de greetings que você aprendeu nessa aulinha de hoje. Vou deixar um exemplo aqui na tela, então você pode usar ele como base para poder criar o seu diálogo, né? And that's it for today. E é isso por hoje. Muito obrigada por participar do Day 2 do nosso desafio. Te vejo amanhã para o Day 3.
Bye!